Bom dia, meus irmãos de axé, o meu agô, o, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, Saravá, Alupandê. Eu, né, aqui, Pai Roberto de Bará, hoje eu estou numa live assim, não é para mim atender, não é para me jogar os búzios, né, assim, atender as pessoas, né, mas eu estou aqui como cidadão viamonense, porque nós estamos, né, é, há 40 e poucos dias das eleições municipal, e a nossa preocupação, o povo de Axé, né, é para que nós consigamos eleger, né, os nossos candidatos, né, os nossos pré-candidatos, que hoje já são candidatos, né, a, a vereador, né? Então, nós temos muitos candidatos, né, pessoas, irmãos qualificados que estão aí na luta, né? Estão na luta todos os dias, né? Então, só os meus irmãos podem ver ali a nominata dos partidos, né? Que os candidatos estão ali. Então, é um momento de muita reflexão, de nós refletirmos, né? Vamos, vamos compartilhar, vamos curtir. Hoje eu estou fazendo essa live de manhã, porque o meu técnico só podia nesse horário, né? Porque eu não faço sozinho, logicamente, eu tenho um técnico, que é o meu neto, né? Ele que me ajuda, tá? Então eu quero dizer assim, ó, vamos curtir, vamos compartilhar. E eu quero dizer, esperando mais um pouquinho, vamos esperar, porque o assunto ele é muito interessante, né? Eu sei que essa hora da manhã tem muitas pessoas que estão trabalhando, né? Mas também pode pegar e depois copiar, né? Porque fica gravado, podem pode escutar, pode ver depois, né? Entendeu? Então, eu quero dizer o seguinte: é para chamar a atenção do nosso povo de axé, o nosso povo de matriz africana, tá? Nós não podemos mais viver de migalhas, tá? Nós não podemos, nós temos que ter participação ativa, nós temos que ser reconhecido, né? Nós temos que ser reconhecido, né, pelo nosso como religioso, como babalorixá, como uma religião que tem uma cultura milenar, né? Então nós não somos mais aquele escravo da senzala que muitas vezes, né, quando o senhorzinho lá estava alegre, mandava um monte de bicho, de ave lá para a senzala para cortar, e aí os nossos irmãos, os nossos ancestrais, aproveitavam para fazer as obrigações para os seus orixás, né? Então, bom dia, Adriana Damasceno, né? A Dani da Oxum, também uma forte candidata, né? E quero chamar a atenção, assim, ó, para dentro da nossas comunidade, né? Porque se eu não, eu tenho eu tenho que conversar com a minha comunidade e eu tenho que, que colocar para eles, colocar para o meu povo, porque é necessário neste momento. Por que eu não tenho que dar voto, né, para candidatos que não estão nem aí com as nossas religiões de matriz africana? Claro que nós tem muitos candidatos que já lutaram, que já ajudaram, né? Mas hoje nós não queremos mais, né? Nós queremos. Bom dia, Vanessa, lá de Uruguaiana. Ó. Bom dia, um abraço. Nós não queremos, né? Como diz assim, ó, nós não queremos mais migalha, né? Nós temos aí vários candidatos que têm trânsito, que têm uma trânsito dentro da religião de matriz africana, tem trânsito dentro da política, né? Nós temos aí a mãe Dani da Oxum, nós temos o Baba Fi,
do Xangô, que tem um trabalho magnífico, né? Inclusive com a cooperativa, né? Então, nós temos vários, né? Vários pai Babalorixá. E nós temos que refletir, nós não podemos retroceder, não adianta nós trocar o nosso voto. Isso vale para todos, trocar por R$ 100, porque aqueles R$ 100 vai ser na hora, meus irmãos. Depois, nós temos 4 anos, e depois não adianta reclamar que a rua está esburacada, que nós não somos ouvidos, porque nós mesmos não fiscalizamos. E nós precisamos agora, nós temos uma esperança, uma nova esperança para Viamão, e dentro dessa nova esperança estão os candidatos do Axé. Vocês veem que coisa bonita. Dentro dessa campanha toda, na Nova Esperança, nós estamos, os nossos candidatos do Axé estão juntos, meus irmãos. Então, isso quer dizer muita coisa, é um sinal, né? Então, nós não podemos mais ficar lá mendigando no gabinete, tentando nos agradar com a terra lá para fazer o despachódromo, né? Colocando entidades, dia de entidades que não corresponde a nada, né? que não corresponde ao povo do modo geral, povo de terreiro, né? Tudo tem que ser. Por isso que nós temos que refletir nesse nosso candidato que está aí, o candidato da esperança, para que nós possamos, nós, o povo de terreiro, nós temos uma voz mais ativa, nós conseguimos implantar o nosso conselho que está lá, nós precisamos instalar o nosso conselho, né? Porque nós precisamos estar inserido dentro das políticas públicas. E hoje nós temos vários municípios, né, da Grande Porto Alegre que têm candidatos do Axé, assim como Alvorada, Cachoeirinha, lá nós temos o pai Perso, nós temos lá o familiar do pai do Paulinho do Odé, né, em Canoas, nós temos lá o pai Rui do Xangô, né? Mas nós temos né, muitas pessoas, muitos candidatos, pré-candidatos, dentro, né, que estão preparados, né, para defender o seu povo. Então, nós temos que pôr essas ladaia, essas coisas de lado, né? Então, eu não posso... Eu provavelmente, até as eleições, eu não vou jogar na live, né? Tá? A minha live vai ser exclusivamente para defender a bandeira dos candidatos que estão aí, né? E nós sabemos que tem muitos outros candidatos que não são também de matriz africana, que estão também no caminho certo, né? Mas, os senhores querem ver, nós temos 6 mil casas de religião em Viamão, porque há uns 5, 6 anos atrás, foi feito, né, o censo. Então, Viamão tinha 5 mil. Imagina quantas casas já abriram. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Bom, olha, nós temos lá um candidato, nós temos lá um parlamentar que tenha conhecimento das nossas necessidades, que fale pelo nosso povo, não é? E nós temos que aproveitar que é um ano de renovação, né? É um ano de renovação. Nós temos aí um candidato que tem uma carta, né? Que essa carta já foi assinada, se comprometendo, né? Então, nós temos que dar valor a isto. A valor, né? Não o candidato bater Por exemplo, a minha rua está toda esburacada. A sua rua está toda esburacada. O asfalto está todo esburacado. Você sabe que ontem eu passei de carro no asfalto que liga o Pinheiro e liga ali a 42 de Viamão, é puro buraco. E eles estavam lá remendando, meus irmãos. Remendando. E assim como esta política de Viamão, é só remendando. Tá? Os senhores veem uma coisa, com tanto dinheiro que eles gastam em remendo,
Então, eles não podiam pegar e botar uma capa de asfalto de fora a fora numa região que os caminhões, caminhonetas, carros vão lá para a zona sul de Porto Alegre para abastecer, que pega a Restinga. Isso não tem nenhum desses políticos que estão lá com a sua, sentado na cadeira, né? Eles não vejam isso. Eles não mandam projeto para isso. Né? Eles não vão ali visitar, ver como é que está sendo aquele recapamento daquele asfalto. O que tu está precisando na tua vila? Se vocês não sabem, em Viamão nós temos muitas vezes enchente em Viamão. Tem lugares, córregos aí, que enche a casa. A minha casa é uma que esse ano encheu 2 vezes a água. Por quê? Porque não tem esgoto, não tem manutenção de rua. Né? Então, isso é muito. Eu quero dar um abraço lá, mandar um abraço para o Serginho, né? Que é também um grande defensor das políticas públicas, né? Que tem um trânsito também dentro da política de Viamão. Né? Então, meus irmãos, nós temos que observar isto. Né? Eu hoje estou aqui como cidadão, tá? Hoje eu estou aqui como um cidadão, não estou aqui só como o pai Roberto. Então, nós precisamos de uma bancada que pense nas políticas públicas do povo de terreiro. Isso que nós temos. Isso não engloba só aquele candidato que é do axé, inclui todos os candidatos que vão compor o parlamento de Viamão, a Câmara de Vereador. Né? Nós queremos o nosso lugar, nós queremos ser reconhecidos. E para isso, né, porque nós ficamos anos e anos lá, né, anos e anos, fazendo 3, 4 anos, fazendo a lei, e hoje essa lei não é aplicada. Né? Então, e nós precisamos de políticas públicas direcionadas à saúde, à educação, assistências sociais das comunidades tradicionais, né? Porque muitas vezes, por exemplo, chega lá na bancada que é pentecostal, que está lá na Câmara, não vai atender, né? Não vai dar ouvido para nós, né? Não vai dar ouvido para nós. Então, nós temos que pensar, que refletir. E o importante, quando os nossos candidatos do axé baterem nas nossas portas, nós recebermos, né? Aliás, nós podemos receber todos os candidatos, mas vamos dar ênfase ao candidato do axé. Né? Nós não podemos abrir as portas, meus irmãos, para aqueles que já estão lá sentados há 10 anos e que nunca fizeram nada, né? E tem uma coisa muito interessante que o povo precisa participar, né? O povo não participa mais, né? Nós não temos mais o movimento participativo, as decisões, né? O povo, para o povo participar, precisamos de governo popular, meus irmãos. Governos popular. Se o governo não é popular, ele não tem uma relação com o povo, né? Não podemos ter. Né? Quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, você chega lá no gabinete do prefeito, você tem várias burocracias e às vezes nem pode atender. Né? E assim, em certos gabinetes de vereador, ou não estão, ou voltam mais tarde, ou não é o dia deles, né? E a comunidade tradicional do povo de terreiro, ela contribui muito para a sociedade, tá? Então ela precisa ter políticas públicas, né? O aluno na escola pública precisa ter um conhecimento o que é tradicional, o que é religião de matriz africana, o que é a tradição, o que é a cultura. Não estou falando aqui que tem que pregar a religião dentro dessa escola, mas tem que trazer a cultura, né? Porque essas nossas crianças é o que eles sabem fazer. Observe numa sala de aula, observe no recreio.
Se volta e meia já não tem 3, 4 lá, batendo numa latinha, batendo numa caixa, né? Então, tudo isso, então, desculpe, é muito importante, né? É muito importante que as escolas tenham essa cultura, que eu não possa, os meus filhos não fiquem lá constrangido em usar uma guia, né? Usar uma guia, usar uma segurança, ter que mentir, né? Por quê? Porque nós estamos, né? Nós estamos no século XXI, né? Nós não estamos mais na favela. Então, meus irmãos, pense muito, reflitam muito, reflita no acontecimento que está aí, né? Por exemplo, e outra, se o nosso parlamento, se não, os nossos parlamentares não apresentarem projetos, as verbas vêm para o município e voltam. Meus irmãos, vocês têm que ter essa consciência que se não tem um projeto, por que nós não temos creche? Existe 17 placas para fazer creche e não fazem creche. A verba vai, vem e volta, porque senão é a mesma coisa, por exemplo, no meu terreiro, né? Se eu receber verba né? Eu tenho que ter um projeto do que eu vou fazer, do que eu estou fazendo e para que eu preciso. E essa verba, ela tem que vir e tem que ser consumida de acordo com aquele projeto, não desviar para outras coisas, né? Como o senhor vai lá na prefeitura, a sua rua não tem asfalto. Aí conversa vai, conversa vem, vai instalar que a sua rua foi asfaltada, né? Quando foi asfaltada? E para onde foi esse dinheiro? Então, isso é corrupção. Falo tanto em corrupção e, às vezes, os próprios que falam em corrupção são corruptos, né? Então, né? Vamos torcer pelo governo popular, né? Pelo governo que vai avançar nas políticas. Um governo, né, que reconheça, né, a necessidade do seu município, um governo que reconheça a necessidade do seu povo de religião de matriz africana e de outras religiões também. Não é só aqui, não vem só, né? Não é só aqui vir como é que não é só os candidatos, né? E nós temos também que fazer funcionar, né? Essa questão é muito importante. Os meus irmãos estão colocando aqui que nós temos, né, que fazer o coletivo do povo de terreiro funcionar, com pessoas que saibam nossas lutas, não queremos migalhas, disse? E é isso aí. Então, o conselho do povo de terreiro, para que é? É para que nós ficamos inseridos nas políticas públicas, que as decisões sejam que nós participamos das decisões. E esse povo que será escolhido por vai ser feita uma conferência, o prefeito vai chamar o povo para uma conferência e daí vão sair 11, né? 11 conselheiros e mais outros tanto da sociedade civil que no caso da prefeitura. Isso eu estou falando para quem às vezes não compreende o que é o conselho, né? E não há remuneração, né? Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Mas nós estaremos, por exemplo, lá na Secretaria da Saúde terá um conselheiro, na Secretaria da Educação, na Secretaria da Cultura, né? E o mais triste ainda me vem agora aqui. Muitos irmãos estão do lado, né, daqueles que não, daqueles, né, que não estão conosco, né? A dona Isaura lá, um abraço, minha amiga lá, que também está assistindo, também mora numa comunidade, dentro da comunidade dela tem as necessidades. Então, os irmãos podem ir colocando para mim certos assuntos que queira, porque eu não represento a minha família religiosa, tá? Eu represento aqueles que me representam. Não sou vereador, não sou candidato,
não tenho filhos candidato, né? Mas eu defendo uma bandeira, né? Que é colocar o povo de terreiro no seu lugar, aonde que tem que estar, numa posição inserido dentro das políticas públicas. E nós não vimos um candidato, por exemplo, o que já está lá no poder há 15 anos, dar cobertura para um candidato de matriz africana que esteja entrando, que queira entrar. Eles não oferecem uma ajuda, não oferecem nada, a não ser os nossos candidatos, né, da esperança que estão, né, se unindo, se juntando, né, para que possa nós conseguirmos, né, nós conseguimos chegar lá, né, e nós temos aí muitos candidatos e precisamos dar esperança e vigor nessa eleição, avaliar quem quer fazer e quem já fez pelo povo. Temos pré-candidatos novos e pré-candidatos experientes que não têm mais voz na Câmara e que podem voltar para fazer um trabalho voltado para a participação popular. É isso, né, meus irmãos? Então, a participação popular, os senhores estão lembrados, né? Quando se juntava, se fazia as decisões, e aí era feito o que eram as prioridades, né? Então, uma das coisas que eu faço um apelo, né? A minha live é curta, então eu faço um apelo a todos os meus irmãos, Baba Lorixás, Ialorixás, Quibandeiro, kardecista, candomblessista, tá? Vamos acordar. E para finalizar, não adianta eu trocar um voto por um cabrito, meus irmãos. Aquele cabrito não vai durar 4 anos. No decorrer dos 4 anos, eu tenho mais obrigações para fazer. Não adianta trocar por um galo. Assim como não adianta trocar por R$ 100. E nós temos que vamos fiscalizar, né? Vamos fiscalizar, né? Hoje nós temos um governo que não sabe o que são políticas públicas para o povo. Isso é muito importante. E assim como tem governo, assim como tem vereador, assim como tem deputado que não sabe o que é políticas públicas. Políticas públicas, uma das coisas é a participação da população, né? Então, vamos dar ênfase aos nossos candidatos, aqueles que estão aí para fazer um trabalho da esperança, né? Que nos traga a liberdade religiosa, o Estado democrático de direito, né? Porque nós não podemos nos impor, ninguém pode botar a goela abaixo nada em nós, né? No cidadão, né? Então, meus irmãos, eu quero deixar um abraço, né? Todo mundo fala em Estado laico, mas para que direitos sejam garantidos nesse Estado laico, nós temos que garantir os nossos direitos, já que o país é o Estado laico e que nós não vimos mais isso, que não é o que se apresenta, né? Então, eu quero deixar, já estão me dizendo que está terminando, eu quero deixar o meu agô, e que o Pai Bará abra com a sua chave de ouro, né? Todos os caminhos de todos os candidatos que têm, né? Que estão na esperança, né? Que tem essa esperança de mudar, né? A esperança de vencer, né? A esperança da luta, que o povo, que nós tenhamos um governo popular, né? Que nós tenhamos um governo popular. E até a próxima live. E não deixem de assistir todas as quinta-feiras, às 20 horas, né, pela Rádio Metropolitana, o programa Voz do Axé, apresentado Pai Roberto de Bará, que sou eu,
nessa próxima quinta-feira, estaremos falando sobre as emoções, as doenças mentais e a pandemia. Tá? Um abraço, meu agô, e meu bom dia.